Santos. Ontem teve sessão da Câmara Municipal de Bauru e a jornalista Tânia Morbi acompanhou os detalhes daquilo que foi aprovado e traz um resumo do que aconteceu no Legislativo Municipal. Bom dia, Tânia. Ouvintes, bom dia, internautas, Cafeu, Bizarra, bom dia a todos os convidados do programa Cidade 360. Bom, para dar uma pincelada rápida do que foi a sessão da Câmara dessa segunda-feira, eu vou dizer que dois projetos que estavam na pauta de autoria do Executivo para votação em primeiro turno, um foi aprovado e o outro foi adiado, mas com o consentimento do líder da prefeita Suelen Rosinho, o vereador Júnior Rodrigues. Foi aprovado o projeto que trata da readaptação dos servidores que sofreram algum tipo de limitação física ou intelectual. O PL foi adequado, antes da votação ele foi adequado pelo Executivo, depois de ouvir o sindicato dos representantes, o sindicato dos servidores, os representantes dos servidores municipais, que fez os apontamentos necessários para o projeto, que quando foi para a pauta, agora quando voltou para a pauta, na verdade, foi aprovado sem problema. O mesmo espera-se que vai acontecer com o projeto que foi adiado ontem, que ele tenha essa adequação, que ele seja, que o Executivo ouça o sindicato para fazer os ajustes necessários. Nesse caso, trata-se do projeto que regulamenta o teletrabalho, que estabelece as regras para o teletrabalho, o trabalho à distância, que foi muito comum durante a pandemia, mas que o Executivo, assim como muitas empresas, nesse pós-pandemia, estão vendo como um benefício para a empresa e para os próprios trabalhadores, no caso da Prefeitura, os servidores, de se regulamentar esse tipo de trabalho, à distância. Então, para o adiamento, para o sobrestamento por 2 sessões, que ocorreu nessa segunda-feira, foi feito aí uma discussão, um acordo de bastidor, que envolveu a principal oposição, representante da oposição do governo, a Estela Almagro, o próprio líder da prefeita, Júnior Rodrigues, o sindicato e também representantes do Executivo que participaram ali dessa negociação durante o intervalo da sessão. Esse foi o projeto, deve voltar para daqui 2 semanas, então, e espera-se que com esse ajuste, esses apontamentos feitos pelo sindicato, considerados e negociados pelo Executivo, para que o teletrabalho seja implantado, regulamentado, de acordo com a lei federal também que já existe. Outros 2 projetos que eu faria de destaque que estavam em primeira discussão, um de autoria do Eduardo Borgo, um de autoria de Estela Magro. No caso do Borgo Vitória, ele conseguiu emplacar, pela grande maioria de votos, a proibição do passaporte vacinal em Bauru. E no caso da Estela Magro, ela teve o projeto rejeitado, também pela maioria dos vereadores, o projeto que tinha aí relações com o combate ao nepotismo na gestão pública de Bauru. Esses foram os principais destaques dos projetos, de resto eram só moções que estavam na pauta e todas foram aprovadas. É isso que eu faço destaque dessa segunda. Um abraço a todos, uma ótima semana. Para você também, Tânia, obrigado aí pelas informações. Ô Meira, eu imaginei que aquela história do passaporte sanitário, fosse uma coisa bem tranquila, porque está ligado muito à liberdade das pessoas de ir e vir, e tudo mais. E estranhamente 2 votos contrários, do Sardim e da Estela, nesse aspecto, Te surpreendeu esse posicionamento? Ou no caso da Estela é aquela coisa, se você é do governo, eu sou contra mesmo e vou sempre eu sei que tem uma questão ética aí, mas eu gosto de dar uma cutucada para tentar entender a lógica, porque não é possível, toda hora é contra. O do Miltinho, para nós todos foi uma surpresa, mas é uma decisão, uma deliberação dele. O da Estela, ela já tinha comentado com alguns pares lá na casa que ela votaria contra, porque ela entende que o passaporte deva ser exigido em todos os lugares. Ela citou o exemplo do estado do Noroeste, quando ela frequenta, assiste praticamente todos os jogos, em todos os jogos é exigido o passaporte. Por outro lado, ontem eu fiz uma menção para defender o projeto do vereador Borgo no seguinte sentido: a população de São Paulo, ela é de 46.649.132 habitantes. Já foram imunizados quase 42 milhões
de habitantes. Ou seja, nós temos um percentual de quase 90% de imunização. O restante que não foi imunizado não é porque a pessoa não quis tomar a vacina, não. Essa grande maioria que compõe esse percentual restante é de crianças de 0 a 5 anos. Que não teria obrigação. Que não teria obrigação. Então, o que significa, o que leva a concluir que no estado de São Paulo, a população, ela praticamente está imunizada. Então, por que você exigir um passaporte de uma população que percentualmente você já tem ela toda imunizada? Então, e é outra incoerência, assim, né? Ninguém disse nunca que quem está vacinado não vai transmitir, não vai receber o vírus. Aí você tem vários exemplos de pessoas que tomaram as vacinas e que foram contaminadas, pessoas que não tomaram a vacina e também que não foram contaminadas. Então, como selecionar isso? Na verdade, o projeto do vereador Borgo ficou no aspecto da liberdade. É isso. Né? Esse que é eu tenho direito ou não tenho direito, eu tomo ou não tomo. A própria vereadora Chiara Ranieri, onde fez um relato, né? Ela falou, ela contou lá da filha. Contou da filha, ela falou assim, eu tomei. Tem dois professores que não estão vacinados. Dois professores meus que estão. Eu conheço pessoas do meu. Eu também, do meu meio. Dos meus familiares, eu tenho gente fora de Bauru que não quis se vacinar. Então, a questão da liberdade e o discernimento da pessoa. Então, e é isso que me incomoda nesse posicionamento do Sardinha e da Estela, porque você pode até eventualmente, né, ter algum posicionamento, vamos lá, técnico-científico, mas a questão da liberdade é uma coisa tão nossa, né? De escolher, exatamente, de decidir, né? Essa tutela do Estado é muito característica de regimes centralizadores, né? Que querem ditar as normas, né? Olha, eu sou o Estado, você me deve favor, deixa que eu cuido de você, né? Então por isso que a população tem que ficar de olho nessas ideologias em que quer mais Estado e mais intervenção nas liberdades das pessoas, né? Exatamente, é bem por aí, Café. Então a questão hoje foi mais a questão da liberdade. Eu tomo se eu quiser, né? E pronto, acabou. E Segala agora foi nessa linha também, né? Exatamente. Tirou a máscara, ela falou, eu quero ter a liberdade de pôr e tirar a máscara na hora que eu quiser. Né? Exatamente. Agora, o percentual já mostra, nós somos o estado que mais tem pessoas imunizadas. As pessoas imunizadas são as que a faixa etária, o próprio governo, a própria ciência preconizou como importante e salutar. Agora, eu fui num evento em São Paulo, foi uma formatura no fim do ano, até contei já esse caso aqui. Passaporte, fila enorme para entrar, todo mundo mostrando, resultado pós formatura, um monte de gente contaminada. Conclusão, ter e não ter é igual a máscara, um pouco de hipocrisia, né? Quem até agora falava, não aguento mais usar a máscara, não, tem que usar a máscara. Aí eu fiz até uma pergunta para nossa audiência outro dia aqui, a máscara descartável, que der para usar umas 2 horas, deve estar no bolso da pessoa lá uma semana. A máscara de pano que deve ser lavada periodicamente, não lava, quer dizer, a gente finge que está se protegendo. Eu acho que tem que cair mesmo essa hipocrisia, nós temos que aprender a conviver com esse vírus daqui para frente. Isso não é negacionismo, é a realidade. Essa é a grande verdade. Negacionismo é você não querer ir contra tudo e tal, e falar que a doença não existe. Isso ao meu ver, esse é o tipo de negacionismo que não se aceita. Agora, eu tenho que respeitar a decisão das pessoas, né? Que é uma decisão que depende de cada um, mas por outro lado eu tenho que reconhecer que a nossa população foi imunizada. E aí, portanto, está mais protegida. E quanto aos lugares públicos, etc., cada um decide se vai ou não. Não quer ir no estado do Noroeste? Não vá. Por não exemplo, quer ir ontem eu fui numa reunião, não era necessário o uso da máscara, mas eu usei. É isso aí. É uma decisão minha e de outras pessoas que eles se faziam presentes. É verdade que é legal. Você se coloca no conforto que te dá, mas sempre respeitando também os outros. O Coronel Meira fica conosco, vamos falar ainda do lei do parcelamento do solo. Temos outros temas da Câmara também.